Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Isabel e eu vou estar apresentando para vocês a resolução do estudo de caso do ponto de fusão macro e micro. O ponto de fusão designa a temperatura a qual uma substância passa do estado sólido para o estado líquido. Então, ali na primeira questão, ele pergunta qual tipo de análise o estudante poderia fazer, a macro ou a micro, e o que seria determinante para a escolha desse tipo de análise. Tanto o ponto de fusão macro quanto o micro estão relacionados com a quantidade de amostra disponível, mas o ponto de fusão micro ele pode ser utilizado para caracterizar uma substância e empregar o ponto de fusão como critério de pureza. Então, podemos dizer que uma boa escolha para essa análise poderia ser a micro. A segunda questão, ele quer saber por qual solvente o estudante poderia substituir o banho de glicerina. No primeiro momento, o estudante pensou na água, mas será que isso funcionaria? E será que seria viável realizar essa troca? A glicerina, ela apresenta um ponto de ebulição de 290 graus Celsius. A água, ela tem um ponto de ebulição ali de 100 graus Celsius. Existem alguns compostos que apresentam ponto de ebulição mais altos que 100 graus Celsius. Então, nós devemos buscar, por exemplo, o óleo mineral, que tem uma temperatura de ebulição bem mais alta do que a água, ali no caso 300 graus Celsius, e nós poderíamos utilizar, então, ele no lugar. Então, o ponto de fusão teórico do ácido benzoico é 122 graus Celsius. Na prática, o ponto de fusão determinado estava muito menor que o valor indicado na literatura, provavelmente por conta da impureza da amostra. Assim, pode-se assumir que a amostra impura tenha variações no seu ponto de fusão, uma vez que a presença dessas partículas impuras alteram o ponto de fusão. Outra hipótese para isso seria a calibração do termômetro. Então, era simplesmente ele calibrar adequadamente o termômetro e ele chegaria ao ponto correto. E por fim, a última pergunta, ele quer saber se existem outras maneiras de realizar o ponto de fusão. Então, existem duas técnicas para se determinar o ponto de fusão, uma tradicional e a outra usando um aparelho automático. A técnica tradicional, ela consiste na utilização de material simples de laboratório, como por exemplo ali o ponto de fusão micro é uma das técnicas tradicionais. Agora, quanto à técnica usando aparelho automático, essa apresenta diversas vantagens em relação à anterior, como por exemplo, a rapidez, a precisão, a exatidão e o uso de pequenas quantidades de amostra. O princípio do funcionamento desse aparelho é bem simples, e basta colocar em tubos capilares a amostra, da qual se pretende medir o ponto de fusão, e por meio de um conjunto de operações manuais no aparelho, chega-se ao valor exato do ponto de fusão. Aqui estão algumas imagens para vocês de aparelhos para medir o ponto de fusão. E aqui também tem um QR Code com um link do YouTube para vocês verem como ele funciona. E foi isso, gente. Muito obrigada e até a próxima.